Você já se perguntou por que algumas de suas orações ainda não se cumpriram, mesmo depois de tantas noites ajoelhado, tantas lágrimas derramadas e tantas palavras repetidas com sinceridade? Essa é uma dor que atravessa a alma, e não há quem não tenha sentido o silêncio do céu em algum momento da vida. Mas antes de avançarmos, quero que você declare nos comentários a frase: "Minhas orações estão sendo ouvidas". Ao escrever, você não apenas afirma uma verdade, mas ancora sua fé em um campo coletivo. E isso fortalece a energia de todos que compartilham deste momento. Escrever é declarar, e declarar é dar forma ao invisível. O mistério das orações não respondidas não significa esquecimento, muito menos rejeição. O silêncio pode ser a linguagem de algo maior acontecendo nos bastidores. Talvez você já tenha experimentado a sensação de pedir, clamar, jejuar, insistir, e mesmo assim, não ver nada mudar. É nesse intervalo que muitos desistem, acreditando que a ausência de resposta é ausência de cuidado. Mas e se for justamente o contrário? E se a espera for a prova de que o céu está movendo peças que você não consegue enxergar? A verdade é que nem sempre o que pedimos está pronto para chegar, e nem sempre estamos prontos para receber. É por isso que precisamos compreender que existem razões ocultas, segredos espirituais que explicam o atraso aparente. 7 verdades que, quando reveladas, transformam o modo como você interpreta o silêncio e ressignificam sua jornada de oração. Pense nisso. Quantas vezes você achou que algo não deu certo apenas para descobrir mais tarde que foi o melhor caminho? Quantas vezes uma porta fechada poupou você de uma armadilha? As orações seguem essa mesma lógica misteriosa. O tempo humano clama por pressa, mas o tempo divino trabalha em precisão. A ausência de resposta imediata não é o fim, é apenas o início de algo maior. Hoje você vai descobrir quais são essas 7 verdades ocultas que explicam por que suas orações ainda não se cumpriram. Vamos percorrer um caminho de entendimento profundo, que vai do silêncio à revelação, da dor ao propósito. E ao final, haverá um decreto que sela sua confiança de uma vez por todas. Porque mesmo quando você não vê, sua oração já está em movimento. Quem nunca se ajoelhou em uma madrugada, derramou o coração diante de Deus e mesmo assim, levantou-se com a sensação de que nada havia mudado? O silêncio após a oração é um dos maiores testes para a alma. Ele pesa, ele fere, ele nos faz perguntar se realmente fomos ouvidos. É nesse espaço de silêncio que surgem as maiores dúvidas. Será que minha oração foi forte o bastante? Será que eu mereço a resposta? Será que o céu esqueceu de mim? Essas perguntas atravessam a mente de todo aquele que já buscou uma intervenção divina e não a viu chegar de imediato. Mas o silêncio não é um castigo. O silêncio é muitas vezes a preparação. Quando você não ouve nada, não significa que nada esteja acontecendo. Significa que algo está sendo construído no invisível antes de se manifestar no visível. Assim como uma semente plantada não mostra seus frutos no dia seguinte, sua oração também precisa de tempo para germinar. A terra fica quieta, mas debaixo dela a vida está em movimento. O mesmo acontece com o mundo espiritual. Esse tempo de espera também serve como um espelho. Ele revela a força da sua fé e a profundidade da sua confiança. Muitos desistem nesse intervalo, achando que foram esquecidos. Mas os que perseveram descobrem que o silêncio é fértil. Ele é o solo onde a fé cria raízes profundas. Não é fácil entender isso enquanto se está vivendo, mas quem olha para trás percebe. Cada demora teve um propósito. O invisível registra cada lágrima, cada súplica, cada palavra. O que você pensou que se perdeu foi guardado como sementes em uma terra celestial. Nada é ignorado, nada é em vão. A resposta pode não ter vindo da forma que você esperava, mas isso não significa que ela não esteja a caminho. A espera é apenas o intervalo entre o pedido e a manifestação. Por isso, quando suas orações parecem não encontrar eco, lembre-se: o silêncio não é ausência, é processo. É nesse processo que você se fortalece, que sua fé se expande e que seu caráter é moldado para receber o que pediu.
Mas para compreender com profundidade esse mistério, precisamos olhar para a moldura espiritual que envolve as orações e entender por que o céu nem sempre responde de imediato. O céu não se move segundo os ponteiros do relógio humano. Existe uma diferença entre o tempo da terra e o tempo do espírito, e é nessa diferença que muitas orações parecem não encontrar resposta. Quando você pede algo, o universo não responde apenas ao desejo, mas ao momento certo em que esse desejo pode florescer sem riscos. É como plantar uma árvore. Você pode jogar a semente hoje, mas se tentar colher amanhã, não encontrará fruto algum. O processo precisa da atenção, da espera e do crescimento invisível. Espiritualmente, isso é como uma quadratura. Na linguagem simbólica dos astros, a quadratura representa tensão, um confronto que obriga à decisão. Quando suas orações parecem não avançar, pode ser porque você está vivendo essa tensão cósmica. Algo dentro de você precisa escolher mudar para que a resposta se manifeste. Não se trata de negação, mas de lapidação. O atrito gera forma, a pressão molda. Sem esse processo, a bênção poderia chegar, mas não encontraria a estrutura para permanecer. A numerologia também ilumina esse mistério. O número 777 é frequentemente reconhecido como sinal de que milagres já estão em curso, mesmo que você ainda não consiga enxergar. É o lembrete de que o trabalho invisível não deixou de acontecer, apenas ainda não encontrou o momento exato de se revelar. Quando você se depara com esse número em situações inesperadas, pode compreender que sua oração está em movimento, mesmo no silêncio. É por isso que muitas vezes o céu parece quieto. Não porque tenha virado as costas, mas porque está ajustando detalhes que você não conseguiria compreender de imediato. Imagine pedir uma porta aberta sem perceber que, atrás dela, há um perigo. O atraso é, na verdade, a proteção disfarçada. Essa moldura espiritual é um convite para mudar a forma como você enxerga o silêncio. Ele não é vazio, ele é cheio de movimento invisível. Ele não é resposta negativa, é um intervalo necessário. Reconhecer isso é a chave para transformar a ansiedade em confiança. E é a partir desse entendimento que começamos a desvelar as 7 verdades ocultas que explicam por que suas orações ainda não se cumpriram. A primeira delas é surpreendente. Nem sempre a demora é um castigo. Muitas vezes ela é proteção. A primeira verdade oculta é que muitas vezes suas orações não se cumpriram porque você estava sendo protegido. O que parecia um não era, na verdade, um escudo invisível que o universo levantou para impedir que você entrasse em algo que traria dor. É difícil aceitar isso no momento, porque nossa visão é limitada. Queremos tanto a resposta imediata que não percebemos os riscos escondidos atrás dela. Só com o tempo é que enxergamos. A porta fechada foi livramento, o atraso foi proteção. Quantas vezes você desejou profundamente algo que não aconteceu, apenas para descobrir mais tarde que teria sido um desastre? Talvez tenha sido um relacionamento que parecia perfeito, mas que teria drenado sua energia. Talvez tenha sido uma oportunidade de trabalho que parecia brilhante, mas que teria aprisionado sua alma. O não naquele momento era a forma do céu dizer: eu sei o que você ainda não vê. Os sinais dessa proteção geralmente aparecem como bloqueios insistentes. Você tenta e nada anda, as portas parecem se trancar sem motivo. A frustração cresce, mas o invisível está agindo como um guardião. O erro mais comum é interpretar isso como rejeição ou abandono. Mas a realidade é que você está sendo guardado de algo que poderia destruir o que está sendo construído em você. Um exemplo claro é de alguém que orava por uma promoção no trabalho, mas a resposta nunca vinha. Anos depois, a empresa entrou em crise, e aqueles que haviam conquistado a vaga foram os primeiros a serem demitidos. O atraso que parecia injustiça era, na verdade, um redirecionamento para algo muito maior. Nessas horas, o segredo é não insistir em portas que o céu já fechou. Em vez disso, faça uma oração de confiança simples. Respire fundo e declare em voz baixa: se não é para mim, que seja fechado. Se é para mim, que seja preservado até o tempo certo.
Esse gesto transforma a ansiedade em fé e abre espaço para que o invisível trabalhe em seu favor. Compreender que a proteção muitas vezes se veste de demora já liberta o coração. Mas existe ainda outra razão pela qual as orações parecem não avançar. Não basta pedir, é preciso alinhar o campo interno com aquilo que se pede. A segunda verdade oculta é que muitas orações ainda não se cumpriram porque seu campo interno não está alinhado com aquilo que você pede. O universo não responde apenas às palavras, mas à vibração que você emite. Quando há contradição entre o que você declara e o que você sente, a oração encontra resistência no caminho. É como tentar sintonizar uma estação de rádio. Se a frequência não está ajustada, o som não chega limpo, apenas ruído. Muitos pedem prosperidade, mas vivem declarando falta. Reclamam do que não têm, reforçam a escassez em cada frase, alimentam pensamentos de carência. Como a energia pode fluir se a boca pede abundância, mas o coração vibra medo? Outros oram por relacionamentos saudáveis, mas permanecem presos a ressentimentos ou a padrões destrutivos que repelem aquilo que pedem. O desalinhamento não é apenas espiritual, é emocional e mental. Esse conflito cria uma barreira invisível. Imagine alguém que ora todas as noites pedindo paz interior, mas passa o dia inteiro alimentando discussões, críticas e pensamentos de raiva. Não importa a quantidade de orações, o campo não se abre enquanto a frequência continuar em dissonância. O céu responde à verdade da sua energia, não apenas ao som das suas palavras. Para corrigir isso, é necessário alinhar intenção, emoção e ação. Quando você pedir prosperidade, fale como alguém que já vive em abundância. Quando pedir cura, alimente pensamentos de saúde. Quando pedir paz, pratique atitudes que refletem serenidade. Esse alinhamento não é ilusão, é fé ativa. É mostrar ao universo que você já se coloca na posição de quem está pronto para receber. Um pequeno exercício pode ajudar. Antes de orar, respire fundo e pergunte a si mesmo se aquilo que você está prestes a pedir está em sintonia com o que sente e com o que faz. Se houver contradição, ajuste. Transforme o pedido em uma declaração presente. Em vez de "Senhor, um dia me abençoe", declare: "Eu recebo sua bênção que já está em movimento". Essa mudança de linguagem ajusta não apenas as palavras, mas a frequência. Quando o campo se alinha, a oração encontra passagem livre. E é nesse fluxo que a fé deixa de ser apenas uma esperança e se torna certeza. Mas mesmo quando o alinhamento está presente, há outro mistério que precisa ser entendido. Suas orações podem estar sendo retidas, porque sua fé está em processo de prova. A terceira verdade oculta é que muitas orações ainda não se cumpriram porque sua fé está sendo testada. É fácil acreditar quando tudo flui, quando as respostas chegam rapidamente e quando a vida confirma cada pedido. Mas a fé verdadeira não é provada no conforto. Ela é forjada no fogo da espera. Assim como o ouro precisa passar pela chama para ser purificado, a fé precisa atravessar o silêncio para ser fortalecida. Esse processo não é castigo, é treinamento espiritual. Quando você ora e não vê resposta imediata, o coração é confrontado. Desistir ou permanecer. O teste da fé é justamente esse intervalo em que você precisa decidir se confia no invisível mesmo quando o visível parece contradizer. É nesse espaço que sua fé deixa de ser apenas teoria e se torna prática. A luta interna é real. De um lado, a mente diz: "Não vai acontecer, você está perdendo tempo". Do outro, a alma sussurra: "Continue, a resposta já está a caminho". Esse embate é doloroso, mas necessário. Sem ele, você nunca descobriria a profundidade da sua própria confiança. Cada vez que você escolhe perseverar mesmo sem evidências, sua fé cresce em raízes invisíveis que ninguém pode arrancar. Pense em uma vela acesa em meio à escuridão. Ela parece frágil, vulnerável ao vento. Mas é justamente por resistir ao escuro que sua luz tem valor. Assim também é sua fé. Ela brilha mais forte quando não há nada além dela para sustentar o coração.
O teste não é para destruir você, é para provar que sua confiança é genuína e pode sustentar a resposta quando ela vier. Muitos oram pedindo bênçãos grandes, mas bênçãos grandes exigem fé sólida. Se a resposta viesse sem preparo, você poderia perdê-la facilmente. O atraso, portanto, é também treinamento. É como se o universo perguntasse: você está pronto para segurar o peso do que está pedindo? A demora serve para fortalecer seus braços espirituais antes de entregar o tesouro. Quando entender isso, a espera deixará de ser fardo e passará a ser escola. Cada dia sem resposta deixa de ser vazio e se torna lição. E a lição seguinte é compreender que nem sempre é falta de fé ou desalinhamento, mas apenas o fato de que o tempo certo ainda não chegou. A quarta verdade oculta é que suas orações podem ainda não ter se cumprido simplesmente porque o tempo certo não chegou. Existe um ritmo divino que não se submete à pressa humana. Enquanto você pede para que algo aconteça agora, o universo organiza as peças para que tudo se encaixe sem falhas. É como o ciclo de uma fruta. Se colhida antes da hora, é azeda. Se deixada amadurecer, é doce e nutritiva. Assim também é a resposta da oração. Quantas vezes você pediu algo com urgência, mas percebeu depois que, se tivesse recebido naquele momento, não teria condições de sustentar? O tempo é tão parte da resposta quanto a bênção em si. O que parece demora é, muitas vezes, apenas o cuidado de preparar você, as circunstâncias e até as pessoas envolvidas para que tudo esteja alinhado. Esse princípio pode ser ilustrado por uma oração por união. Você pode estar pronto hoje, mas a outra pessoa ainda não. Se a resposta chegasse fora do tempo, poderia gerar dor em vez de cura. É por isso que a espera não é negativa. Ela é estratégica. É a garantia de que quando a resposta vier, será inteira, duradoura e não trará danos ocultos. A numerologia também reflete essa verdade. O número 999 é sinal de fechamento de ciclos. Ele lembra que algumas coisas precisam ser concluídas antes que o novo se manifeste. Não adianta tentar abrir uma porta sem antes fechar as que ficaram para trás. A oração muitas vezes não é respondida porque existem etapas que precisam ser encerradas, aprendizados que precisam ser assimilados. Enquanto você insiste em apressar, o céu insiste em amadurecer. É nesse processo que o caráter se fortalece, que a paciência se amplia e que a visão se alinha. Quando tudo está pronto, a resposta chega sem esforço porque não luta contra o tempo, mas caminha junto com ele. Por isso, quando sentir que nada acontece, lembre-se, pode não ser negação. Apenas não é o momento. O tempo divino não atrasa nem se adianta. Ele é sempre preciso. Essa compreensão traz descanso ao coração e liberta da ansiedade. Mas além de esperar o tempo certo, existe outra verdade essencial. Não basta pedir, é necessário agir em fé. A quinta verdade oculta é que suas orações ainda não se cumpriram porque falta a ação em fé. Muitas pessoas acreditam que basta pedir e esperar, mas a fé verdadeira sempre pede um passo além da palavra. Oração sem atitude se torna incompleta, porque o céu se move em resposta à confiança que você demonstra através de escolhas e gestos concretos. Não é apenas falar, é viver como se já fosse realidade. Pense em alguém que ora pedindo por portas abertas em sua vida profissional. Ele pode passar noites clamando, mas se não preparar um currículo, se não buscar conhecimento ou se não estiver disposto a atravessar a porta quando ela surgir, a oração fica sem sustentação. O universo honra quem prova com ações que está pronto para receber o que pede. É como estender as mãos para colher uma fruta madura. Não basta olhar para a árvore, é preciso esticar os braços. Essa verdade se aplica a todas as áreas. Quem pede prosperidade precisa agir com responsabilidade no que já possui. Quem pede saúde precisa cuidar do corpo e da mente. Quem pede relacionamentos saudáveis precisa primeiro praticar o respeito e o amor consigo mesmo. A oração prepara o caminho, mas é a ação que atravessa a ponte. Um exercício prático pode ajudar a materializar essa fé ativa. Escreva sua oração no tempo presente, como se já tivesse sido atendida.
Por exemplo, eu agradeço pelo meu lar restaurado, ou eu celebro a prosperidade que já flui na minha vida. Depois, dê um passo concreto que corresponda a essa declaração. Se pediu restauração, faça um gesto de reconciliação. Se pediu prosperidade, organize suas finanças ou estude algo novo. Se pediu saúde, mude um hábito simples. Esses atos não são apenas simbólicos, são sementes plantadas no terreno da fé. Muitos pensam que a oração é apenas esperar, mas ela é também participar. A fé verdadeira move o invisível porque é acompanhada de atitude. É como se o universo perguntasse: mostre-me que você crê. E a cada gesto você responde: eu já estou pronto. Quando você une oração e ação, cria um campo de força que acelera o cumprimento da promessa. Mas mesmo quando já está agindo em fé, ainda existem mistérios acontecendo nos bastidores. E é nesse ponto que duas verdades finais se revelam. O invisível já está em movimento, e antes de mudar sua realidade, a oração transforma primeiro você. A sexta verdade oculta é que muitas respostas às suas orações já estão em movimento, mas ainda não chegaram aos seus olhos. O invisível trabalha em silêncio, como águas subterrâneas que correm sem fazer barulho até brotar em fonte. O que você pediu pode já estar a caminho, sendo alinhado em detalhes que fogem da sua compreensão. Às vezes, a demora é apenas o tempo que leva para que as peças se encaixem de forma perfeita. É como uma carta enviada pelo correio. Mesmo que você não veja o trajeto, ela já saiu da origem e caminha para o destino. Sinais desse movimento podem surgir de formas inesperadas. Um sonho que parece mensagem, um encontro que traz uma palavra certeira, uma paz repentina que invade o coração. Esses sinais não são a resposta completa, mas são como bilhetes do universo dizendo: aguente firme, eu já estou trabalhando. O erro mais comum é ignorar esses indícios e achar que nada está acontecendo. Mas quem tem olhos espirituais percebe: o invisível antecede o visível. A sétima verdade é que a oração não existe apenas para mudar circunstâncias, mas para mudar você primeiro. Quando você ora, abre um espaço interno de transformação. A cada súplica, sua mente é reconfigurada, seu coração é amolecido, sua visão se expande. Muitas vezes, o maior milagre não é o que acontece fora, mas o que acontece dentro. É esse processo interno que garante que, quando a resposta chegar, você esteja pronto para sustentá-la. Quantas vezes você pediu algo e, ao longo da espera, percebeu que mudou como pessoa? Talvez tenha se tornado mais paciente, mais resiliente, mais grato. Essa é a prova de que a oração já estava funcionando, ainda que não da forma que você imaginava. O atraso externo pode ser o amadurecimento interno que você precisa para não perder a bênção quando ela se manifestar. Por isso, quando sentir que nada mudou, lembre-se: tudo já está em movimento e você já está sendo transformado. Essa é a beleza da oração. Ela é resposta antes mesmo de ser manifestação. Para selar essa verdade, declare nos comentários: minhas orações estão sendo ouvidas. Cada palavra escrita fortalece a fé coletiva e amplia o campo da confiança. E com o coração firmado nessa certeza, chegamos ao ponto mais forte desta mensagem: o decreto final, onde você vai assumir sua identidade espiritual e declarar que confia no tempo perfeito em que suas orações se cumprem. As 7 verdades ocultas revelaram que suas orações nunca foram ignoradas. Cada palavra, cada lágrima e cada suspiro foram registrados no invisível, mesmo quando o silêncio parecia esmagador. O que você entendeu como demora era, muitas vezes, proteção. O que pensou ser rejeição, na verdade, era alinhamento. O que chamou de vazio era apenas o tempo certo que ainda não havia chegado. E em todo esse processo, sua fé foi testada, sua coragem moldada, sua visão ampliada. Agora é o momento de assumir sua identidade espiritual. Você não é esquecido, você é escolhido. O fogo das provas não veio para consumir você, mas para purificar. O peso da espera não foi castigo, mas treinamento. A cada oração, mesmo sem perceber,
Você foi transformado em alguém capaz de sustentar aquilo que pediu. A resposta não será pequena, porque o processo não foi pequeno. O céu não desperdiça lágrimas. O universo não ignora a fé sincera. É aqui que você precisa fazer algo poderoso. Declarar em voz alta o decreto que sela a sua confiança. Diga com firmeza: eu confio que minhas orações já estão em curso no invisível e se manifestarão no tempo certo. Essa frase é mais do que palavras, é um código espiritual. Cada vez que você declara, reforça a ponte entre o que já existe no espírito e o que está prestes a se revelar na matéria. Para que esse decreto ganhe ainda mais força, escreva também nos comentários: minhas orações estão sendo ouvidas. Essa união coletiva cria um campo vibracional que amplia sua fé e conecta você com todos que também aguardam respostas. Não é apenas interação, é movimento energético. E lembre-se, o cumprimento das suas orações não acontece apenas no futuro distante. Ele já começou no momento em que você orou, porque naquele instante algo foi ativado. O que você viveu até agora foi apenas o preparo. O que virá será a manifestação. Visualize agora uma chama brilhando diante de você, queimando dúvidas, medos e ansiedades. Essa chama representa o fogo purificador que transforma a oração em realidade. Caminhe em direção a essa luz, com o coração confiante. Pois se você está aqui é porque já foi ouvido. E se já foi ouvido é apenas questão de tempo para que veja, com seus próprios olhos, aquilo que sua alma sempre acreditou.